Olá pessoal, então vamos lá. Então essa seria a nossa parte 2, tá? Da aula 1, da aula 2, perdão. A aula 1 foi só a introdução. Então nós ainda estamos falando de carga elétrica, nós estamos no capítulo inicial do livro, ok? E agora a gente vai trabalhar um tema que é o seguinte, que é a descrição, né? Ou nós vamos definir aqui a lei de Coulomb, tá? Então, a lei de Coulomb, ela trata especificamente de como que é a interação, certo? Entre duas partículas carregadas, como que eu posso descrever a força que existe entre duas partículas carregadas. Vamos pensar aqui que eu tenho uma partícula Q1 e eu tenho uma partícula aqui menos Q2, e essas partículas que têm sinais contrários, elas vão ter uma força de interação, né, atrativa, dada por essa força F que eu estou desenhando aqui, ok? E uma coisa bastante importante da lei de Coulomb é atentar às seguintes limitações, vamos dizer assim. Primeira coisa é que nós estamos numa situação onde eu estou trabalhando, certo? De modo que eu mantenho a eletrostática do sistema, ou seja, a minha carga Q, ela está em repouso, ela não está em movimento, tá? Então ela fica paradinha, bonitinha, durante todo o período de tempo que eu estiver fazendo a minha análise, que eu estiver estudando o meu sistema, ok? Outra coisa que é bastante importante é que, além de eu estar nessa situação de carga estática, é igualmente importante, é igualmente interessante que a minha carga Q, ela seja uma carga que a gente chama de pontiforme, tá? O que seria essa carga pontiforme? Ela é um ponto, tá? Ela é um ponto. Ela tem dimensões desprezíveis, ela é representada por uma massa, por uma carga, só que ela não tem, você não considera as dimensões dela, tá? Então todas as cargas que a gente vai trabalhar, elas têm esse caráter pontiforme, ok? Tá, então como que a gente pode descrever essa força aqui? A gente já discutiu no vídeo anterior alguns aspectos dessa força. A gente sabe que ela aumenta à medida que a gente aumenta a quantidade de carga que tem no objeto, se a gente eletriza mais, não é? E a gente sabe que ela tem uma dependência com a distância, tá? Então, para a gente estudar definir esse tipo de interação aqui, o Coulomb ele lançou de um experimento muito parecido com aquele que foi realizado pelo Cavendish para determinar a constante universal da gravitação, tá? Então, basicamente, o que a gente tem, vou deixar um videozinho aqui no canto, tá, para vocês assistirem a respeito do experimento. Mas o que a gente vai discutir agora é baseado em dados que a gente consegue coletar com o que a gente chama de balança de Coulomb, né? Ou balança de torção, tá? Balança de torção, que é análogo ao que o Cavendish usou para a lei, para descobrir a constante universal da gravitação, já sabendo como que era descrito a lei universal da gravitação por Newton, certo? Então, basicamente o que a gente tem é o seguinte, ó, nós temos um fio que vai funcionar como sendo o nosso fio de constante K, que é a nossa constante de torção. Ele está preso aqui em um aparato. E ao final desse fio, você tem uma haste. E nessa haste você tem uma carga aqui e uma carga aqui. No caso para a lei universal da gravitação, seriam massas, né? Aqui a gente vai pensar nas cargas. Então eu tenho aqui uma carga Q1, né? E aqui uma carga Q1, tá? Obviamente eu estou exagerando aqui o sistema que eu estou trabalhando, não é? E aí eu tenho um outro sistema que eu consigo, um sistema pivotado que está independente desse fio aqui, aonde eu consigo fazer com que uma outra carga, que aqui está, ó, tá? Aqui, que é a carga Q2 e a carga Q2, né? Elas vão se aproximar da Q1.
Desse experimento, eu consigo coletar dois tipos de dados, tá? Daqui eu vou coletar dois tipos de dados, basicamente, tá? Eu vou fazer um experimento onde eu consigo calcular, né, ou eu consigo variar o valor de Q1 e o valor de Q2, tá? Então eu consigo fazer isso aqui, ó. E aí eu meço quem? Eu meço qual é a força que está atuando nesse sistema, tá? Qual é a força de interação que existe entre essas cargas, seja ela atrativa ou repulsiva, tá? Inicialmente não interessa. O fato é que eu consigo regular o quanto eu carrego essa carga e o quanto eu carrego essa carga e medir a força pelo ângulo de deflexão que essa haste aqui, ó, ela vai fazer, certo? Por esse ângulo θ, por esse ângulo de torção, porque o torque aqui vai ser IK, tá? E aí eu vou ter um momento de inércia vezes o K, e aí eu vou ter uma relação direta com a força. Então, eu sabendo qual é a deflexão, eu sei qual é o torque eu sei qual é a força, eu consigo calcular isso daqui, tá? Então, eu consigo tirar esses dados, variar a quantidade de carga, e outro parâmetro que eu consigo variar também é a distância entre essas cargas, a distância D, tá? E a força, tá? São dois parâmetros, duas coisas que eu consigo coletar. Uma é essa aqui, tá? Uma é essa aqui, que eu vou chamar de 1, ok? E a outra é essa aqui, ó. Essa aqui. Esse parâmetro aqui que eu vou chamar de 2, ok? Então eu consigo fazer essas duas coletas de dados. Beleza. Feito essas duas coletas de dados, o que a gente tem que fazer para determinar, né, para olhar, para saber como que é a dependência desse sistema? Se vocês lembrarem lá do laboratório de física 1, então eu vou fazer dois gráficos. Eu vou fazer um gráfico que é da força, certo? Em função da carga e da força em função da distância, tá? Aqui eu vou chamar a distância de R, tá? Beleza. E aí, o Coulomb ele percebeu o seguinte, que quando ele fazia um gráfico de F em função de Q, à medida que ele aumentava a carga Q, ele aumentava proporcionalmente a força F, tá? Então, ele observou um sistema que se comportava mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Ele tinha uma dependência, tá? Que era linear. Então, tinha aqui o seu experimental envolvido, né? Mas ele conseguia ajustar com uma reta, né? Era uma dependência linear. Então, ele concluiu o seguinte, ó, horas. A força F, ela é proporcional à carga, ok? Ela é proporcional à carga. Seja da Q1 ou da Q2. Você aumenta uma das duas ou aumenta as duas proporcionalmente, você vai ver a força aumentando. E por que tem uma dependência das duas? Porque é uma interação mútua, né? Se eu aumento essa ou se eu aumento essa, eu vou perceber um aumento na força, porque é uma força de interação mútua, tá? Ok. Então, por isso que eu tenho que considerar as duas Qs, tá? Embora eu possa plotar aqui em função de uma só, tá? Então, ok. Agora o F em função de R, ele percebeu algo bastante diferente. Ele percebeu algo desse tipo aqui, ó. A F, à medida que o R ia aumentando, ela ia caindo gradativamente. Ela caía com essa cara aqui, ó, né? Isso daqui era um decaimento que, se você fizer uma linearização desta função, do F em função do R, você vai descobrir que ela é uma função que depende de R a menos 2. Ou seja, a nossa F ela era proporcional ou inversamente proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Tá? Ela caía com R ao quadrado. Juntando essas informações, né? Chegou-se à seguinte conclusão, que o F ele deveria ser proporcional a Q1 e a Q2 e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional ao R quadrado. Tá? Então, nós tínhamos essa situação colocada para a lei de Coulomb, para a interação entre duas cargas carregadas. Para eu sair dessa proporcionalidade e ir para uma igualdade, eu preciso colocar uma constante K aqui, ó, tá? Porque aqui é um análogo ao escrever, por exemplo, y é proporcional a x, né?
Mas qual que é aqui o valor que regula essa proporcionalidade? Aqui está faltando alguma coisa para eu poder escrever a igualdade, tá? Escrever y escrever y igual a ax, né? Eu tenho uma constante aqui para poder definir como que essa dependência varia. Então, para a força de interação eletrostática, né? O Coulomb inicialmente foi lá e falou, ó, existe uma constante K, né? Que regula essa dependência, e a força ela tem essa cara aqui, ó, Q1, Q2 dividido por R ao quadrado, ok? E se você fizer esses gráficos aqui, fizer a linearização, você sabe que você consegue obter esse K aqui, não é? Do experimento. E esse K do experimento, ele tem um valor bastante específico. Esse K aqui, ó, ele vale 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Isso daqui é o que a gente chama de constante eletrostática, tá? Eletrostática, ok? E tem mais um detalhe que é interessante. Esse K aqui, ele está associado a um fenômeno, a um parâmetro que está relacionado ao meio no qual essas duas cargas elas estão interagindo, tá? Então, eu vou definir aqui, tá? Quem é esse K, mas mais à frente a gente vai discutir com maiores detalhes o que são esses parâmetros especificamente, por que ele tem essa cara, tá? Mas não se preocupe agora. Inicialmente, o que eu preciso pensar é que esse K é uma constante que me possibilita escrever aquela igualdade lá do F com os Qs e a distância ao quadrado, ok? Então, esse K aqui, ele é, na verdade, uma constante que está relacionada com esse parâmetro aqui, ó, 1 sobre 4π ε0, tá? Onde esse ε0 aqui, ó, esse ε0, ele é, na verdade, a minha permissividade dielétrica, tá? Minha permissividade do meio, e ele tem um valor de 8,85 vezes 10 a menos 12 centímetro quadrado Newton por metro quadrado, tá? Então, isso daqui é a minha permissividade dielétrica, ou constante dielétrica, tá? Dielétrica, ok. Maravilha. Tá, então, feito isso, eu sei agora como que é a interação entre essas duas partículas aqui, ó. Eu sei calcular qual é o valor dessa força, tudo bem? Tá, então o valor dessa força agora que eu sei calcular, temos o seguinte. Vale, né? Eu tenho que lembrar o seguinte, que vale o princípio da superposição. O que isso significa? Significa que a minha partícula 1, vou colocar aqui, ó, Q1, quando ela está sujeita a um meio onde eu tenho mais de uma partícula, Q2, Q3, Q infinito, né? Vamos supor que eu tenho aqui, são cargas negativas, então são forças atrativas. Aqui eu tenho a F2, aqui eu tenho a F3, tá? Então, a força resultante que essa aqui vai sofrer, ela é uma força que é o somatório, tá? Dessas forças individuais. Então, eu tenho que a minha força resultante, ela é o somatório das FIs individuais, de I igual a 1 até N, tá? E essa soma aqui é uma soma vetorial, tá? Então, vale esse princípio aqui da superposição. E continua valendo tudo aquilo que a gente foi discutido. Essa força é uma força repulsiva para quando as cargas são iguais e atrativa para quando as cargas são diferentes. Uma característica bastante importante é que esta força aqui, ó, se você reparar, olha só, olha ao longo de onde que ela está repousando, ó, ela tem caráter radial, tá? Então, a força elétrica, chama assim, ela tem caráter radial. Isso significa o seguinte, significa que para duas cargas que estão interagindo, Q1 e Q2, a menor distância
entre essas duas cargas, certo? Que liga aqui entre os raios, é aonde a sua força vai estar atuando. Você vai estar com uma F aqui e com uma F aqui, ó, tá? Então é assim que vai estar a sua força atuando. Ela tem caráter radial. Ok. Agora veja, o modo como nós descrevemos aqui a lei de Coulomb, ela ainda está incompleta. Pelo seguinte, isso daqui seria o módulo da força, não é? Eu não tô com uma indicação aqui do F vetor. Então eu posso reescrever o seguinte, ó, vamos reescrever aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, finalmente, né? Se eu considerar tudo isso, finalmente, tá? Eu vou ter o seguinte, que a força elétrica, modo vetor, vai ser igual a 1 sobre 4πε0, ou K, a minha constante, Q1 vezes a Q2 dividido por R ao quadrado. Em que direção que ela está? Na direção R vetor. Tá? Esse R vetor aqui é justamente a direção radial de cada uma das cargas aqui. Ó. Então, se eu tenho aqui Q1, Q2, ele vai estar aqui. Opa, saiu meio torto, mas ele vai estar aqui. Vai estar na direção R vetor, tá? Na direção radial. Na prática, o que a gente vai fazer é escrever esse R aqui como a gente escrevia lá na física 1. Esse R aqui a gente tem que lembrar que ele é um I mais um J mais um K. Ele tem esse chapeuzinho aqui porque ele é um vetor unitário, tá? Ele tem unidade 1. Ele é apenas para indicar a direção da força. Ok? Então, maravilha. Então tá. Aí surge um drama agora, que é o seguinte. Tenho a minha força de interação entre as partículas, tá? E eu preciso entender como que essa força ela age, né, ao longo do espaço, tá? Porque é uma interação à distância, né? É uma interação à distância. As duas cargas elas estão isoladas, elas estão longe, estão paradas, e essa força ela continua atuando. O drama aqui ele surge no seguinte aspecto, né? Como que essa força elétrica ela consegue agir estando distante, né, uma partícula da outra, né? Então, assim, uma coisa que aparece agora na história é o que a gente chama de um modelo de campo, tá? Por que o modelo de campo? O modelo de campo pelo seguinte: a sensação que dá é que eu preciso de algum mecanismo, certo? De algum meio para que haja essa interação entre as duas partículas, ok? E o detalhe é o seguinte: imagine que eu tenho aqui a minha partícula A e eu tenho aqui a minha partícula B, ok? Se eu tenho essa situação, eu tenho aqui, ó, a minha força de interação, imaginando que as duas que são forças atrativas, tá? Nessa situação aqui. Se eu pego essa B e mudo ela de lugar, né, eu passo ela para cá, por exemplo, né, a minha força ela automaticamente ela muda de posição, certo? Ela muda a sua direção de modo que ela acompanha essa modificação da posição de B, né? Então, uma coisa que o pessoal questionava muito é se essa mudança aqui, ó, ela seria instantânea ou não. Aparentemente, a curta distância ela é instantânea, mas imagina se essa carga, ou se, pensando no caso da gravitação universal, está lá no infinito, está muito longe. Será que vai ter um atraso? Né? Será que vai ter um atraso nessa informação de eu mudar a posição da carga e a outra sentir essa mudança da força? Né? Então, essa era uma questão bastante curiosa. E aí surgiu um cara, que é o Faraday, Michael Faraday, sujeito historicamente, pessoalmente muito interessante. Recomendo que vocês leiam sobre ele. Né? O Michael Faraday, ele surgiu e ele era um cara que ele não dominava tanto a matemática da coisa, mas ele tinha uma mente assim com uma capacidade inventiva para solucionar problemas, para propor modelos experimentais, para responder as coisas bastante interessante. E ele conseguiu fazer diversas coisas assim
descrevendo, né, mostrando o experimento e descrevendo como que aquele fenômeno era possível. Então, o que o Michael Faraday fez? Ele fez o seguinte, ele estava observando, né, em um determinado momento, como que as linhas, né, como que as limalhas de ferro, quando você pegava um ímã, como que elas se organizavam aqui em torno do ímã, né? Então, elas formam aqui um padrão que tem a ver, né, naquela época ainda não sabia exatamente, mas tem a ver com as linhas de campo magnético que são formadas, né? Então ela vai se distribuindo aqui, né? E aí ele pensou o seguinte, ó, ele sugeriu que o padrão que era observado em todo o ímã, né, ele tinha algum tipo de influência magnética, né? Então esse padrão que estava no espaço aqui era uma alteração causada, né, pela presença do ímã, obviamente, né? E esse seria o mecanismo, né, essa alteração que é causada no espaço, esse seria o mecanismo que as limalhas de ferro se organizariam. Elas se organizariam de determinadas formas aqui no espaço, com determinadas orientações, né, devido a essa influência exercida, né? E aí você note o seguinte, que a visão newtoniana da interação da partícula A e B era de uma interação direta, né? Que tinha que ter alguma coisa ali só entre as duas, um mecanismo que ligasse as duas, como se fosse uma corda invisível, não é? Mas não tinha essa ideia de campo, de perturbação no espaço. Então, quando eu alterava a posição da partícula, né, a explicação ela ficava um pouco mais complicada. Então, o que o Faraday fez? O que essa visão do Faraday faz? Ele propõe o seguinte, ele falou assim, olha, significa o seguinte, que, né, a partícula A, por exemplo, a partícula A, ela perturba o espaço ao redor, e a B sente, né, ou ela vai interagir essa perturbação, certo? Então é daí onde vem a ideia, né, de que essa perturbação no espaço, essa alteração causada pelo campo, né, que campo é esse? Pelo campo elétrico causado pela partícula A, é o que a B vai usar para interagir, é o que a B vai usar para sentir a força, né, que o A exerce sobre ela. Então, esse termo campo, né, o termo campo, ele vem lá da matemática, ele vem lá do cálculo, certo? Para a seguinte situação. Lá na matemática, a ideia de campo é de uma função que depende das coordenadas x, y, z, e ela assimila para cada ponto no espaço um determinado valor. Tá? Então é daí que vem essa ideia de que agora uma partícula Q, né, uma partícula carregada Q, tem associado a ela um campo elétrico, certo? Tem esse campo elétrico associado a ela. E aí como que seria esse campo elétrico associado a essa partícula, tá? Então, se você parar para pensar, parar para analisar, existem duas possibilidades. Eu tenho dois tipos de partícula. Eu tenho uma partícula que é positiva e eu tenho uma partícula que é negativa, certo? E eu sei que as interações que vão ocorrer com essas partículas de sua vizinhança, elas ocorrem sempre de modo radial, certo? Então, eu tenho aqui, ó, as minhas linhas de interação saindo, né, desse modo aqui, ó. Ok? Radial. Ok? Então, eu tenho aqui as minhas linhas de campo desenhadas de forma radial. Isso daqui seria a perturbação sofrida no espaço, porque se eu colocar qualquer outra carga aqui agora, ó, ela vai perceber, né, interações do tipo radial, tanto aqui quanto aqui, tá? O lance é que essas linhas de campo, quando você pensa numa partícula desse tipo aqui, a gente faz uma analogia com o ímã, que tem um norte e o sul, tá?
O norte e o sul significa que essas linhas de campo elas saem de um polo e vai para o outro. Aqui, quando eu tenho essas duas partículas juntas, eu estou formando o que a gente chama de dipolo elétrico. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente, quando eles estão numa distância d um pouco mais curta, né? E aí você vai ter as linhas de campo tomando uma cara similar a essa daqui, ó, tá? E convenciona-se o seguinte, que as linhas de campo para a partícula positiva ela está saindo, ela tem um caráter radial saindo da partícula, tá? E para as linhas de campo da carga negativa, essas linhas elas estão entrando. Então você sai da carga positiva e entra na carga negativa, tá? E isso é uma característica bastante importante, porque tem muito a ver com o que a gente vai discutir, daqui a pouco a gente vai definir daqui a pouco, que é o campo elétrico, tá? O campo elétrico de uma partícula, ok? Então tá, então como que a gente escreve esse campo elétrico? Veja, nós temos o seguinte, a nossa força de interação, a nossa força elétrica, ela é escrita como sendo 1/4πε0 Q1 Q2 dividido por R ao quadrado, ok? Essa força elétrica, ela depende necessariamente das duas cargas, tá? Ela depende da Q1 e da Q2. Já o campo elétrico, não. O campo elétrico ele vai depender de uma única carga, da carga geradora do campo. Tá? A força elétrica, beleza, a força elétrica ela é uma interação, ela depende das duas partículas para interagir. O campo não. O campo, se você tiver uma partícula sozinha aqui, ó, você pode não ter força assim, sendo percebida ao redor, só que ainda assim você tem o seu campo elétrico perturbando o meio. E assim, imediatamente, quando uma partícula entrar aqui, ela vai sentir a força. Tá? Mas a força ela só vai ser possível ser calculada quando existir uma partículazinha aqui, que eu vou chamar de Q0, que é a nossa carga teste. Tá? Carga teste. Para você calcular a força aqui nesse ponto, você tem que colocar uma carga aqui nesse ponto. Para você calcular a força aqui nesse ponto, você tem que colocar uma carga nesse ponto para poder calcular. Ó. Tá? O campo não. O campo, se você tirar aqui, ele continua existindo. Então, nós definimos o campo elétrico, né, como sendo, né, uma função de x, y, z, como sendo esta força que seria sentida, certo? Por essa carguinha aqui, ó, x, y, z, ok? Por essa carguinha, só que dividido pelo valor da carga, pela carga teste. Então, isso te isenta, né, de ter essa carga aqui. O valor do campo, ele independe dessa carga aqui, ele depende apenas da carga geradora do campo, tá? Então, o campo ele é uma grandeza que é vetorial, certo? Ele independe da carga teste, que é uma carga sonda, tá? Que é uma carga que a gente usa para perceber o campo, certo? Só da carga que gera o campo, certo? E aí, uma coisa que a gente pode fazer é reescrever essa lei de Coulomb para o campo elétrico. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, o meu campo elétrico ele será 1/4πε0, que é a carga geradora, dividido por R ao quadrado na direção de R vetor, certo? Ou eu posso escrever agora a força elétrica. A força elétrica ela vai ser nada mais, nada menos do que a carga teste vezes o campo elétrico, tá? Aqui, ó, carga teste vezes o campo elétrico. Aqui está, ok? Então, eu tenho aí uma maneira de escrever o campo elétrico e escrever a minha força elétrica em função do campo elétrico. Beleza? Então, tá. Uma coisa que é bastante importante a gente dizer é que, nesse caso, nós estamos considerando cargas pontiformes, tá? Então, a gente não pode esquecer disso, tá? Por que é importante pensar nisso? É importante pensar nisso porque uma vez que eu tenho uma distribuição de carga que ela é volumétrica, que ela é maior, quando eu trago uma carga de teste no meio, eu posso perturbar essa distribuição devido à interação que existe entre as cargas, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Beleza? Então, tá bom. Então, é isso. Na próxima aula agora, eu vou trazer alguns exemplos
de exercícios para a gente resolver calculando a força e o campo elétrico. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da aula 1, aula 2, né?